paz do Senhor, irmãos. Que a graça do nosso Deus seja derramada sobre as nossas vidas, neste dia e sempre. Que Deus esteja conosco. Que as misericórdias do Senhor sejam derramadas sobre nós. Amados irmãos e irmãs, a palavra que Deus me trouxe hoje está no livro de Oséias, no capítulo 14. Deus está nos chamando ao arrependimento e para voltarmos para Ele. Chamado para voltar ao Senhor. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor. Convertam-se ao Senhor dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, aceita os sacrifícios dos nossos lábios. O Senhor, Ele estava cansado dos novilhos que eles sacrificavam como pedido de perdão, um pedido de perdão sem arrependimento. Então eles pecavam e aí eles faziam sacrifício e achavam que estava tudo resolvido com Deus. Deus queria que saísse dos lábios deles o pedido de perdão, a consciência do pecado, o arrependimento, o voltar-se para Deus. Então continua aqui. Eles falam: a Assíria não nos salvará. Reconheceram que a salvação não vinha da força do braço, que a salvação não vinha deles. A Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos às obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus. Porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Aí o Senhor diz: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sombra voltarão. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. O Senhor disse: não é o ídolo que você fez, ou aquela imagem que você guardou ali, que vai te ouvir. O Senhor diz que não tem nada com eles, com os ídolos. Ou também aquela busca de uma força em meditação, uma força que venha de você e não para Deus, mas de você para o mundo, e aí fica aquela ilusão, quando você sai daquela meditação, o problema continua no mesmo lugar, porque você não recorreu ao único que pode resolver, Deus, o seu Criador, o nosso Senhor e Salvador. Então ele disse: sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Você só dá fruto se estiver preso à videira. Aí você vai dar frutos porque você está seguro na videira. Ela está derramando em você a unção do Espírito Santo e aí você dá frutos. Você tem uma vida plena, você tem prazer em obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus. Você ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então você não vai fazer mal nenhum a ninguém, porque você quer que as pessoas que você aprendeu a amar
através do Espírito Santo de Deus, da presença de você estar na videira, de você estar inserido na videira, aí você vai dar frutos. Os seus frutos vêm do Senhor. O amor de Deus é tão grande que ele transborda em você, e quando ele te enche, quando você fica cheio do Espírito Santo, sua vontade é só de amar o seu próximo e ajudar o seu próximo e clamar a Deus que Deus continue sendo seu Senhor. Você não fica se achando o Senhor de você mesmo. Você reconhece que você precisa do seu Criador. E aí você vai realmente ter uma vida tranquila na presença de Deus. E você imagine, depois disso você ainda vai ter uma vida eterna para viver na presença de Deus. É muita dádiva que vem de Deus. Então ele disse que o nosso fruto procede dele. E o apelo final, ele diz: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos. Não tem enganação. Os caminhos do Senhor, você olhando para o Senhor, você não se perde. Porque é um caminho que leva você para a vida eterna. Mas é um caminho incrível como ele é reto. Não existe inconstância nele. Não existe desvios. Não, eu vou pelo atalho. Não existe isso. O caminho do Senhor. E os justos? Justos porque nós somos justos, perfeitos? Não, porque nós procuramos andar em santidade, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus. Como o sangue que ele derramou na cruz nos justifica dos pecados, então nós somos justos. Pelo sangue que Jesus derramou na cruz, todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna. Justamente por isso. Porque a dor que Jesus passou na cruz, o sangue que foi derramado, sua vida foi derramada ali na cruz, e no terceiro dia ele ressuscitou. Mas aquele sacrifício é que nos justificou diante de Deus. Aquele que crê neste mistério, ele pode ficar tranquilo, porque ele é justo. Porque todas as vezes que ele tende a olhar para o lado, a fugir do caminho, ele é avisado pelo Espírito Santo que habita nele. E aí ele diz: não, esse caminho me levaria à morte. E aí ele continua na justiça de Deus, por isso que é justo. Então ele diz: porque o caminho do Senhor, os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele. Mas os transgressores neste caminho cairão. Porque os transgressores, eles querem continuar transgredindo. Eles preferem a morte eterna do que a vida eterna. A gente não consegue entender isso. Mas Deus sabe todas as coisas, até isso Deus com certeza sabe. Os propósitos do Senhor são perfeitos. Então Ele sabe. Então nós que queremos ter uma vida eterna com Deus e uma vida em paz aqui na terra, neste mundo tenebroso que nós estamos vivendo, nós temos uma grande missão. Pregar esta palavra viva, que nos dá a salvação. Pregar esta palavra para outras pessoas, principalmente para as pessoas que você acha que não adianta eu falar para essa pessoa, é perdido. A palavra do Senhor não volta vazia. Então não desista de falar do amor de Deus para aquelas pessoas que você acredita que elas não vão te dar ouvidos. Fale. Todos nós temos o dia do Senhor nos tocar. Todos nós temos todos os escolhidos do Senhor, eles podem estar hoje caminhando nas trevas, nos lugares mais tenebrosos, porque não conhecem a verdade. Mas eles vão ouvir
a sua voz, a minha voz, a nossa voz. Porque o Senhor nos usa para isso, para que a gente fale, não guarde para a gente essa salvação tão maravilhosa. Nós temos que falar desta vida eterna para todo aquele que se arrepender. Então, vamos fazer como Oséias fez. Vamos chamar ao arrependimento. Vamos chegar diante de todas as pessoas e vamos deixar de ser tímidos para falar que nós conhecemos a verdade, que a verdade nos libertou. Você, jovem, que você quer ser igual, porque é uma coisa natural da gente. Nós, quando somos jovens, nós não queremos chamar atenção. Então, se está todo mundo ali dizendo que não precisa nem se lembrar que Deus existe, aliás, alguns até duvidando, você, sabendo que Deus existe, você tem obrigação de falar diferente deles, e seja o que Deus quiser. Você acha que vai ser ridicularizado? Você pode não ser ridicularizado. Você pode salvar uma daquelas almas que estão ali. Você já pensou que coisa importante? E você ainda vai livrar a sua culpa de não ter falado. Quando chegar diante do Senhor, daquele grupinho de 10, se só um quis ouvir o que você falou e se voltou para Deus e se arrependeu dos seus pecados, aquele será salvo. Mas o sangue daqueles outros que você falou e que não deram a mínima, não será cobrado a você, jovem. Porque você fez a sua parte. Você falou. Então você, homem, mulher, vocês que estão trabalhando, hoje nós estamos trabalhando à distância, né? Mas sabemos que esta provação há de passar. Assim diz o Senhor em sua palavra, que Ele restaurará, que nós seremos, olha o que Ele fala quando houver arrependimento, porque eu só acredito que vai melhorar a situação se o povo de Deus se arrepender. E se o povo que não é de Deus entender que é criatura de Deus e que já é tempo de se transformar em filho de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos e se voltarem para Deus. Ele diz aqui que vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Ei, minha gente, é só promessa de bênçãos. É o florescer de Deus, é o expandir de Deus. Ele chama ao arrependimento. Quando o povo diz realmente, eu não vou mais dizer que aquilo que eu fiz com as minhas próprias mãos vai me livrar. É o meu Deus, não é? Então, quando o povo reconhece isso e se arrepende, tem um resultado. Aquilo que eles estavam sofrendo no tempo de Oséias, eles pararam de sofrer e passaram a ter uma vida maravilhosa, todos os arrependidos. E eu creio, irmãos, que no momento que Deus recebeu o nosso pedido de perdão, de todo o nosso coração, Deus vai nos livrar dos males que estão aqui assolando a nossa terra. Deus vai trazer o refrigério. Ele vai nos dar escapes. Ele vai providenciar tudo para nos tirar desta condição onde nem para a igreja podemos ir, onde sentimos uma falta enorme das pessoas que amamos e que queremos estar com elas. Então, eu peço a vocês, porque depende do pedido de arrependimento de vocês. Abram os seus olhos espirituais. Eu não sei você, mas eu estou querendo muito que acabe todo esse sofrimento, que eu volte a ter uma vida tranquila. E isso não depende só de mim. A minha parte eu estou fazendo. Eu estou avisando a vocês que só
com o arrependimento, com a transformação de comportamento, quando você procurar entrar no centro da vontade de Deus, obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus, é que você vai encontrar o escape. É que nós vamos encontrar o escape. Então, vamos também conscientizar aqueles que estão no poder, onde as decisões partem deles, que eles se voltem para Deus, ouçam a orientação do Espírito Santo, dobrem-se diante do Senhor, busquem a Deus e clamo também aos líderes que se prostrem mais diante do Senhor, que clamem ao Senhor, que invoquem as suas ovelhas, o povo, os membros da sua igreja, para que eles peçam perdão a Deus. Eles peçam perdão a Deus. Não adianta profetizar que vai dar tudo certo, sem dizer que só vai dar certo se você se arrepender. Não adianta. Vai dar certo quando você reconhecer que está errado, que precisa de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. Aí vai acontecer o bem, o melhor. Mas eu não vou enganar os irmãos. Só vai melhorar, o quadro só vai mudar se houver arrependimento de pecados, obediência a Deus. Se a nossa nação se prostrar diante de Deus, se os homens que fazem as leis começarem a fazer leis que protejam a nós que adoramos a Deus e que dê ensinamentos bons e que proíbam a blasfêmia contra Deus. Proíbam. Nós somos a maioria, graças a Deus. Então nós estamos pedindo isso. Que proíbam, façam leis que proíbam as pessoas de blasfemarem contra Deus. Que proíbam de corromperem a inocência das nossas crianças, fazendo leis que tragam à escola, que faça com que seja inserida a escola ensinamentos da palavra de Deus. Eu não estou falando religião, A ou B, mas eu estou falando do livro da vida. Esse livro aqui é a verdade. As crianças precisam conhecer a verdade para que sejam depois adultos, líderes, dignos, verdadeiros, que conheçam a palavra de Deus. Vamos parar de ensinar às crianças uma cultura de saci, de não sei, saci pererê, não sei quantos demônios. Para com isso. Para com isso, vocês estão sujando a mente das crianças, criando mentiras. Para com isso. Que a gente tenha essa força. Que sejamos crentes corajosos. E que realmente venhamos a cobrar dos poderes que estão na terra, principalmente cobrar do legislativo. Que tenha leis que nos protejam, que a gente possa sair com as nossas crianças, com nossos filhos nas ruas, sem preocupação daquilo que eles estão vendo. Estava tudo muito bagunçado, minha gente. E eu não vou dizer que pode melhorar do jeito que está, porque se melhorar agora, sem o arrependimento, vai ser pior. Vocês sabem disso. Nós sabemos disso. O que vão dizer? Ah, resolvemos o problema, vamos, primeira coisa, comemorar. Aí se vestem nus, colocam nas passarelas de carnavais a foto, a imagem do vírus,
endeusam logo o vírus. E aí, minha gente, o ensinamento sai por água abaixo, não serviu de nada todo o nosso sofrimento. Agora, se houver arrependimento de pecado, consciência dos erros, e todo o povo de Deus se prostrar e clamar, Senhor, abre os olhos dos cegos, daqueles que estão, meu Deus, fazendo coisas terríveis contra o teu nome. Abre os olhos deles, Pai. Salva aquelas almas. Faz, Pai, como aprouver o Senhor. O Senhor sabe o coração deles mais do que nós. Nós não sabemos. Pode ser que sejam pessoas que nunca tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. E toda a rebeldia deles vem da falta de conhecimento da palavra de Deus e de frustrações, de coisas que eles sofreram na infância deles. Então eu não estou aqui para julgar ninguém, só estou para dizer que só tem uma forma de sairmos deste quadro terrível que nós estamos. É o arrependimento de pecado. É a obediência a Deus. É o temor a Deus. É adorar só a Deus. É pedir só ao que ouve. Não adianta pedir a quem não tem ouvidos, a quem tem uma marca de ouvidos, um desenho de ouvidos. Não adianta, não são ouvidos. Só há um que pode nos socorrer, que pode interceder a Deus por nós. É Jesus Cristo. Só Ele. Só o Filho de Deus, só o Filho do Senhor dos Exércitos é que pode interceder por nós. Vamos recorrer a Ele. Ele pagou o preço, por isso que Ele pode ser o nosso intercessor. Ele está vivo à direita do Pai, porque Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Vamos fazer isso. Isso que Oséias falou. Vamos nos converter? Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade. O caminho já está aqui. O Senhor está dizendo. O arrependimento, para que haja mudança em nossas vidas. Vamos, irmãos. Esta foi a palavra que o Senhor trouxe hoje para nós. Vamos fazer isso que o Senhor nos orientou. Só tem essa saída. Aí nós vamos, irmãos. Após o arrependimento de pecado, a consciência e a mudança de comportamento, e o honrar a Deus e o adorá-lo, vai trazer consequências que eu não tenho palavras para dizer. Mas eu só digo uma coisa: o nosso segundo estado será bem mais perfeito diante de Deus e bem melhor do que o primeiro. Do que aquele... Eu era crente morna, pensando que era quente, que estava no fervor, porque estava dando migalhas a Deus. Migalhas. E eu ainda tenho muito o que aprender de Deus. Todos os dias Ele me dá um ensinamento. Todos os dias eu vou passar para vocês. Enquanto Deus disser até aqui, aí eu paro. Mas enquanto o Senhor me der a palavra, eu entrego a vocês. É uma entrega. Eu só faço entregar aquilo que vem pronto de Deus para vocês. Recebam aquela palavra que Deus traz, que nós vamos cantar o hino da vitória. Aí eu digo, nós vamos, se houver arrependimento de pecados. Amém, irmãos. Recebam esta palavra, irmãos, e
e passem para outras pessoas. Não guarde só para vocês. Tem que haver um arrependimento genuíno, aquele que sai da alma, do espírito. Amém? Que Deus continue na direção deste canal e nos abençoe hoje, amanhã e sempre, eternamente. Nos abençoe com a verdade. Amém.